Uma pergunta que a gente fez nesse survey, né, foi com quem prefere, onde prefere morar, né? E aqui, de novo, né, azul, crianças e adolescentes de 10 a 13 anos, vermelho, adolescentes a partir dos 14 anos, né? Retornar à família de origem, praticamente 23%, né, de 10 a 13 anos, e 17% maiores de 14 anos. Morar com outra pessoa da família, a maioria também 7,6%, 10 a 13, 6,43%, mais de 14 anos, né? Preparar para construir sua vida autônoma, praticamente 18%, né, os maiores de 14 anos, 5,56% crianças e adolescentes até 13, de 10 a 13. Continuar no abrigo casalar, 5%, né, dos com mais de 14 anos, 2,34 entre 10 e 13. Outras situações, não sabe ou não quis responder, tá empatado, né, 4,39 em ambos, 4,4. Desculpem. E aqui nós temos uma situação que nos chama bastante atenção, que é essa coisa de quem tem mais de 14 anos, talvez essa resiliência, essa desistência, enfim, ou por conhecimento, ou por falta de apoio, ou um pouco de cada, dessa possibilidade de voltar para a família de origem ou extensa, né? Então, se por um lado é positivo, estão pensando em construir a vida autônoma, por outro, tem essa, talvez, sentença antecipada que a gente precisa conversar um pouco, né? Depois no debate. Bom, agora vamos para a reta final aqui da minha apresentação, né? Risco, aqui saímos então já da parte dos cuidados alternativos e vamos para a parte exploratória, então, do relatório, né, e da pesquisa. Risco da perda de cuidados parentais. A análise de risco de ruptura do cuidado parental foi buscada nessa pesquisa de forma exploratória, junto a famílias em risco de perda do cuidado parental de seus filhos e filhas, por meio de 4 grupos focais, com mulheres, mães e avós, em 4 municípios de 4 diferentes regiões. Municípios em que as aldeias infantis SOS têm trabalho de fortalecimento familiar a partir de núcleos SOS de apoio a famílias. Houve a possibilidade também de outros cuidadores familiares participarem, né, como os pais, por exemplo, mas a adesão foi unicamente de mulheres, mães ou avós, 17 participantes. A respeito dos silêncios que a gente enfatizou aqui na pesquisa, uma coisa que a gente viu, né, no processo de marcação dos grupos focais, e mesmo quando eles foram realizados, é que a gente teve que mudar a data em uma ou duas vezes, né, em algumas localidades, e também acabamos realizando mesmo sem uma pessoa ou duas em outras, né, até pelo tempo da pesquisa e pelas agendas possíveis, enfim, de todo mundo, porque várias mães, pelo menos 5 casos, tinham faxina naquele dia. Ou seja, naquele dia que marcaram, apareceu, né, a possibilidade de fazer uma limpeza em alguma casa, algum lugar, e elas optaram, ou, enfim, não tem como optar diferente, foram fazer isso ao invés de estarem lá conosco. O que também, às vezes, a gente vê que acontece em outros atendimentos, e às vezes isso é julgado de uma forma bastante complicada, né? Porque essas pessoas têm que se manter a sua vida e dar conta, às vezes, de responsabilidades que nem são só suas, frente, né, ao sistema de garantia de direitos. Apesar da maior parte desses municípios, na maior parte desses municípios, as equipes dos núcleos SOS de apoio às famílias atenderem também outras famílias em situações diversas de vulnerabilidade social, o quadro que eu vou apresentar agora e os dados, né, se referem apenas às famílias em vulnerabilidade social com riscos importantes de ruptura de vínculos familiares, conforme entendimentos e encaminhamentos de conselhos tutelares, Ministério Público, CREAS e CRAS. Em muitos casos, o pedido de ingresso da família já decorre de medida protetiva determinada pelo Conselho Tutelar ou pela autoridade judiciária. Então, a gente
fez, né, esses grupos focais, né, em 4 núcleos SOS, um na cidade do Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro, outro em Manaus, Amazonas, outro em Lauro de Freitas, Bahia, e outro em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos um quadro, né, de distribuição dessas famílias nessa situação. A média de filhos, né, entre 3 no Rio de Janeiro e 3,7 em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Temos, sim, situações de famílias com 6, 7 filhos, mas também temos de 1 ou 2. Então, a média ficou essa, né? E a gente conseguiu, né, falar um pouco desse quadro, né? Das 163 famílias atendidas nesses 4 núcleos, entre junho de 2021 e fevereiro de 2023, houve apenas 5 situações de acolhimento, correspondendo também a 5 crianças e adolescentes das 538 integrantes de famílias atendidas, ou seja, 0,9%. E um caso, um dos 5 casos, na verdade, a família foi encaminhada depois do acolhimento da criança, né? Então, até é menor este valor. E a nossa experiência nas cidades nas diferentes cidades, mas entre 10% e 60% dessas crianças, não fosse a ação do núcleo, entre 10% e 60%, seriam acolhidas pela nossa experiência nos territórios. Então, isso é muito grave, né? Mais do que a gente ficar feliz, e ficamos felizes, claro, por poder contribuir com as famílias e com o sistema de garantias, com as redes, né, para que isso não tenha ocorrido, mas nos chama a atenção de como ocorre sem necessidade, provavelmente, em muitos casos, né? Então, a situação das mulheres participantes dos grupos focais, a maioria mulheres não jovens, ou seja, acima de 30 anos ou mais, responsáveis por crianças e adolescentes atendidas nos núcleos SOS, em que se realizaram os grupos focais, né? Na roda de conversa, elas responsáveis principais, 62%, pelas crianças e adolescentes das famílias que elas integram. Pessoas desempregadas ou subempregadas, normalmente com dificuldade de acesso a políticas e serviços públicos básicos, como creche e pré-escola para seus filhos e filhas, provedoras de suas famílias com mais de um filho ou filha, baixa escolaridade, algumas que passaram por processos migratórios e violência quando crianças ou adolescentes ou que na atualidade passam por situações de violência doméstica, né? Essa é a tônica, então, dessas mulheres participantes dos grupos focais e que, em boa parte, também expressa das demais participantes dos núcleos com essa situação de risco à perda do cuidado parental. Algumas falas delas, né? Um dia arranjei um marido, minha sogra me batia, ela me batia muito. Aí ele também começou a me bater também. Fiquei com ele por 8 anos, tive um filho com ele. Como eu não tinha onde ir, eu ia embora e voltava. Me separei dele, fui morar com amigas. Grupo focal com famílias, região norte. Minha mãe trabalhava a vida toda, sempre, 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 desde os 13 anos. Então ela nunca estava em casa. Meu pai bebia bastante, mas trabalhava também. Eu ficava com parentes e era bem complicado. 2 deles abusaram de mim, com 6 anos, na minha casa. Os 2 moravam na minha casa. Depois, o pai dele tentou abusar da minha filha e ninguém acreditou também. Aí foi que aconteceu a mesma coisa. Ela, com 6 anos de idade, foi a mesma coisa que aconteceu comigo no passado, que está se repetindo de novo. Então, nós tivemos falas, sim, de processos intergeracionais, enfim, de repetição, né, de situações de violência, que também falas de rompimento disso, né, falas de que se conseguiu romper com esse ciclo, né. Eu não vou ler todas aqui por uma questão de tempo também, para a gente poder ter o debate, né. Você foi criado apanhando. Seu pai batia em você com corda, mas você não vai bater nos meus filhos, não. A nossa briga mais era porque ele queria bater nos nossos filhos. Disciplinar é uma coisa, né? Bater e espancar é outro. Uma vez ele foi bater na minha filha.
ele foi querer dar um tapa, como se estivesse dando um tapa em adultos. Falei, não, aqui não. Eu pensava como muitas mulheres pensavam. Ah, se eu deixar o cara, como é que eu vou sustentar meus filhos? Me divorciei. A infância deles, desde 2019 para agora, está muito melhor. Grupo focal com famílias no Amazonas, região norte. Ainda sobre o risco, a perda de cuidados parentais, né? Grande parte das crianças e adolescentes que são acolhidas institucionalmente vêm, como vocês sabem, óbvio, de famílias mais pobres, mais vulnerabilizadas. E muitas vezes a gente não vê o Estado intervir. Só quando acontece alguma situação mais específica de maior violação de direitos dessas crianças e adolescentes. E já vem a intervenção com o acolhimento institucional, e não anteriormente para evitar que as violações aconteçam e para evitar esse ponto extremo, que é a retirada da criança ou do adolescente de sua família para que ela seja acolhida. Aquela velha história de falta de investimento em políticas públicas, seja de saúde, educação, assistência, para evitar que as violações aconteçam e para evitar que a gente chegue ao acolhimento institucional. Entrevista com defensoras públicas integrantes da ANADEP, Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas, né? Para concluir esse bloco, então, do risco de perda de cuidados parentais, né? Os diálogos ocorridos nos grupos focais, em geral, foram bem recebidos e bem avaliados pelas pessoas participantes e vão ao encontro de entendimentos que apontam na relação próxima e continuada de profissionais e ativistas comunitários ou religiosos, a fim de oferecer às famílias condições de responder à parte que lhes cabe no processo de desenvolvimento de seus filhos e filhas. A estratégia é a promoção social das pessoas cuidadoras de crianças e adolescentes. Não foram encontradas na pesquisa, aspas, famílias desestruturadas, mas famílias com potenciais e com potências e dificuldades. Essas famílias tendo acesso a direitos e oportunidades, dever do Estado, eventualmente com escuta, especialmente com escutas sem julgamentos, podem atender com qualidade às suas atribuições quanto ao primado constitucional do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Última parte, então, da nossa apresentação, juventude egressa e cuidados alternativos, né? A equipe de pesquisa nossa firmou parceria, e, como eu disse, foi uma também das consultorias contratadas, com a Associação Instituto Vida Adiante, IVA, uma associação civil de pessoas jovens e adultas egressas de serviços de cuidados alternativos das aldeias infantis SOS no estado da Bahia, especificamente na cidade de Salvador e Lauro de Freitas. Por sua qualidade, essa parceria se transformou numa das 3 consultorias técnicas da pesquisa e, desde a formulação dos questionários à análise dos dados, contou com a expertise vivencial de pessoas que passaram por processos de cuidados alternativos e trouxeram muito do vivido para analisar as evidências encontradas, de modo a favorecer a melhoria do sistema de garantias. Então, aqui, a gente, quando começou a conversar com essa associação, né, inclusive, parte deles mantém vínculo, inclusive, já trabalhavam, uma pessoa que trabalha lá nas aldeias de Lauro de Freitas, eles e elas estavam num processo já adiantado, né, de organização, vamos dizer assim, formalização, né, dessa associação. Então, a gente apoiou assim, sugeriu que pudessem, vamos dizer assim, finalizar esse processo burocrático, digamos assim, de registro, e como elas conseguiram, a gente conseguiu, então, ter essa parceria que foi muito, muito positiva, assim, foi um grande achado e um grande acerto desse nosso processo, que vai ao encontro do entendimento aquele dos direitos humanos, né? Nada sobre nós sem nós, pelo menos sempre que a gente pode, precisamos observar isso, né? Do ponto de vista de egressos, então, participaram da pesquisa 67 jovens entre 18 e 29 anos do survey, né, do questionário, em 4 regiões, não temos aqui a região norte, né? A maior parte deles foi no Nordeste, justamente onde a associação, inclusive, fez presencialmente a aplicação dos questionários. Depois, na região Sudeste, 21, região Sul, 18 participantes, região Centro-Oeste, 4.
Grupo focal, nós fizemos também grupos focais com eles e elas. Tivemos 20 participantes nos grupos focais, foram presenciais, né, no país. Distribuição dos participantes egressos nessa pesquisa. Só para quem não estava desde o início, lembrando que a pesquisa com egressos e com famílias, elas não têm caráter amostral, né? São pesquisas exploratórias. Então, nós falamos a partir do universo que a gente conseguiu contatar, né? Não tem efeitos de generalização, né? Mas nós temos, então, nesse grupo que participou egressos da pesquisa, nós temos uma predominância de população preta, tá em verde aqui, né? Ou parda em vermelha, né? Então é bastante grande a diferença. Do que a população branca que aparece em azul, né? Desse grupo também nós tivemos, então, fomos ver a idade, né, com que foi morar no serviço pela primeira vez. Tivemos uma média de que foi morar com 7,6 anos, né, mediana 8 e a moda 1, né? Pessoas entraram com 1 ano de idade, 8 casos, ficaram a vida toda no sistema, né? Então, esse é um dado interessante, que aqui aparece, então, numa tabela, né? 80,6% deles, 54, mais de 5 anos de acolhimento, né? Entre 13 e 5 anos, 10,4%, 7 casos, né? Entre 1 ano e 6 meses e 3 anos, 4 casos, 6%, e no período que hoje, né, nós temos como definido para. Aliás, entre 6 e 9 meses, 1,5%, um caso. Não sei, apenas uma pessoa respondeu assim. Logo após a saída do serviço de acolhimento, para onde você foi, né? Nós temos, então, a segunda linha ali, né? Foi morar por conta própria, autossuficiência, 18 casos. Foi morar em república, 16 casos, né? Foi morar com a família, nós temos 15 casos. Foi morar, outras situações, 14 casos, né? Foi morar em residência assistida, 2. Foi morar em residência terapêutica, 3. Prefiro não responder, 2. Distribuição dos egressos participantes da pesquisa por quem desejava, preferia morar quando estava acolhido, né? Nós temos, então, a predominância aqui, 29 respostas, no sentido de permanecer no abrigo casalar. Lembrando que, né, 80% viveu nesses serviços por mais de 5 anos e uma boa parte deles por bem mais tempo, né? Inclusive 8 a vida toda, né? Depois, com 15 respostas cada alternativa, nós temos voltar a morar com a sua família de origem, pai, mãe, etc., ou ser adotado. E 6 casos, passar a morar com alguém de sua família extensa, tio, avô, etc. Perfil etário das pessoas respondentes do questionário virtual. Nós, do mesmo jeito que a gente fez ali com crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, a gente segregou aqui a informação, então, desses de 18 a 29 para facilitar, quem sabe, análises, né? Mas aqui mais, antes de dizer isso, só dizer que a gente fez uma escolha técnica e política, né, nessa pesquisa, que foi olhar egressos até 29 anos. Por quê? Em respeito, né, ao Estatuto da Juventude, né? Jovem não é só jovem até 21, 24 ou 25 anos, porque existem alguns programas, algumas políticas públicas, né? É até 29 anos e nós precisamos olhar os vazios das políticas públicas, né? Então, nós temos aqui, dos respondentes da pesquisa, 43, então, tinham entre 18 e 24 anos, 64%, e 22 entre 25 e 29 anos, 32%. Não responderam, 2, né, 3%. Então, basicamente é isso, né? Jovens egressos respondentes que declararam ter filhos. Aqui um outro dado interessante, né? Entre 18 e 24 anos, só 4, ou seja, 9,3% tinham filhos, e entre 25 e 29 anos, 12, né? 54,5% tinham filhos, né? Total 16, né? 24% da amostra.
dos participantes, melhor dizendo. Nível de escolaridade de egressos respondentes que não estavam matriculados em nenhuma instituição de ensino. Nós temos, então, 56% com o ensino médio, 22% com o ensino fundamental, 9,8% com o ensino superior e 7,3% com o ensino técnico. Daqueles que estavam estudando no momento da pesquisa, né, nós temos, então, 46% daqueles e daquelas entre 18 e 24 anos estavam estudando, né, no momento da pesquisa. E esse foi um dado que nos chamou a atenção positivamente, né, que apesar das adversidades e tudo, eles e elas permaneceram, né, tentando enfim, conseguindo, né, em muitos casos, permanecer nos estudos. Entre 25 e 29 anos, 4, né, estavam, então, estudando no momento da pesquisa. Aí algumas falas deles e delas, né, nos grupos focais, né? Se arrependimento matasse, eu não teria ido para uma república. Teria encarado a vida de adulto já ali, demorar sozinho. República é ótima e quero que continue, mas não era meu perfil para república. Jovem egresso, grupo focal de Minas Gerais. Eu fiz 18 anos e eles me mandaram embora. Eu tive que sair mais cedo do trabalho porque eu tinha que ir embora daqui. Eu cheguei a chorar quando eu cheguei na República, porque eu não queria ficar. Jovem egressa, Grupo Focal, São Paulo, Sudeste. Faltando 6 meses para completar 18 anos, voltei para minha tia. Saí de lá, fui para minha irmã. Desisti da minha irmã também e fui para outro abrigo de Campo Grande. Jovem egressa, Grupo Focal de Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste. Fui morar junto com um rapaz, mas vivi violência, cárcere privado e perda de um filho. Me separei, mas por um tempo ele me seguia e ameaçava de morte. Então, essas falas aqui, vocês no relatório vão achar outras, né, também, é, nos dizem muito da dificuldade e da solidão, né, que passam esses jovens, essas jovens egressas, e dos riscos que passam efetivamente, né? Então, pensar esse acompanhamento a egressos não é simples, não é qualquer coisa, e a gente precisa, de fato, repensar, né, nossos processos de cuidados e também, no caso das defensorias, talvez as exigências aí nos planos de desligamento, né, etc. Mas, enfim. Aqui uma outra fala, né, das colegas da ANADEP, então, é um menino de 18 anos que vai sair do acolhimento institucional e não tem família para recebê-lo. Ele vai para onde? Vai para a rua? E é comum a gente encontrar aqui meninos e meninas na rua e, para sobreviver, vai, infelizmente, roubar, furtar, ter envolvimento com tráfico de drogas. Aí vai ser preso. Infelizmente, tem essa questão, porque você não tem um investimento via política pública. Tem também a própria formação desse adolescente na cabecinha dele durante o tempo que ele passa lá, para que ele tenha efetivamente autonomia. Curso tem, mas é um curso que o menino não tem aptidão ou para a qual a perspectiva de inserção no mercado de trabalho não é boa. Escolarização tem, ele vai para a escola, mas termina o ensino fundamental para escrever e ler o básico. Então você, às vezes, tem a garantia formal do direito, mas efetivamente você não dá essa possibilidade de mudança de vida. É a repetição da não garantia de direitos lá para a família. Quando ele sai, ele volta para a mesma situação de vulnerabilidade. Entrevista com defensoras públicas integrantes da ANADEP. Ainda, né, com os egressos, tipo de contato do respondente, da respondente com o serviço de acolhimento após a saída, né? Tipo de apoio, né? Apoio e contato. 37% continuou com vínculo com cuidador, mãe social ou equipe técnica. 21% teve apoio financeiro por um tempo, 19% mantinha visitas, né, no serviço de cuidados alternativos, 16% apoio psicológico por um tempo. Quem mais ajudou para a transição na vida adulta, autossuficiência após sair do acolhimento, de acordo com respondentes, né? Colaboradores do serviço de acolhimento, 39%. O próprio serviço, né, institucionalmente,
de acolhimento, 37%. Os irmãos, colegas acolhidos e ex-acolhidos, 22%. Ninguém, 16%. Amigos, 15%. Outro, 10%. Minha família de origem biológica, 9%. Prefiro não responder, 4%. Aqui chama atenção, porque, só para deixar claro para vocês, a gente teve, apesar de ter sido a maior pesquisa já feita no Brasil com egressos, numericamente, né? A gente tem esses egressos, essas egressas tinham algum vínculo com serviços, né, que conseguiram contato e tal, e nos abriram, né, e a gente agradece, claro, a abertura desses contatos, e depois, feito o contato, agradece mais ainda a essas e esses jovens a disposição de ter participado da pesquisa, né? Porque alguns, inclusive, nos disseram que não participariam porque não queriam mexer em coisas doloridas, para os quais também a gente agradece, porque nos deram esse retorno do porquê não participar. Mas vejam bem, esses com vínculo, com informação, quando dizem que ninguém apoiou, né, ou que o principal foi os irmãos, colegas de acolhimento, nos dão pistas também do que a gente precisa fazer, né, e inclusive de quanto é importante os encontros entre pares, né, e não só com profissionais do cuidado. Algumas falas, então, né? Eu não fui preparada para cozinhar e para trabalhar. Aprendi somente quando saí de lá. Poderia arrumar um trabalho um pouco mais cedo. Fica complicado do dia para a noite ir embora. Colocar uma pessoa que ficou praticamente presa, solta no mundo, não é fácil. Jovem egressa, Grupo Focal do Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste. Eu, quando saí da instituição, me sentia muito perdida, né? Com relação a muitas coisas, porque lá na instituição a gente tinha quem fizesse comida, quem lavasse nossas roupas, e quando eu saí eu não tinha ciência disso, não sabia fazer nada disso. Então, me julgava, porque muitas pessoas que apoiavam queriam dar um abrigo, um momento no mínimo que a gente tinha que saber era lavar um prato, fazer uma comida, lavar uma roupa para poder ajudar na situação e no lugar. Então eu me sinto muito perdida em relação a isso, porque eu não tinha ninguém, nenhum parente para me acolher e direcionar. Jovem egressa, Grupo Focal, na Bahia, Nordeste. Juventude egressa e cuidados alternativos ainda, né? Então, jovens egressos respondentes empregados por faixa de idade no momento da pesquisa, né? Dos 18 aos 24 anos, 72% estavam empregados, de 25 a 29 anos, 61%, né, estavam empregados. 39 participantes, 58%, né, informaram que não recebiam nenhum tipo de benefício, desses 41% eram mulheres e 59% homens. Quanto a quem recebia, 6% recebiam BPC e 28% o Auxílio Brasil atual, Bolsa Família. Mulheres, 84% mulheres e 16% homens. Apenas um participante recebia aluguel social. Finalizando, né? No relatório de pesquisa, a gente também fez, claro, né, as considerações finais, e a partir estritamente do que nós achamos na pesquisa, a gente organizou, então, 50 recomendações, que foram agrupadas em 11 temas, né? Prevenção da ruptura de vínculos familiares e comunitários, que tem o maior volume, inclusive, de recomendações, cuidados alternativos mesmo, sobre os cuidados, material de suporte e apoio ao cuidado, aspectos técnicos e metodológicos dos serviços de cuidados alternativos, atendimento a crianças e adolescentes retirados de situação de ameaça de morte, provisoriedade do acolhimento, provisoriedade do afastamento do convívio familiar, educação, saúde, sistema de justiça, juventudes egressas, financiamento, monitoramento e avaliação. Bom, gente, desculpem se eu fui muito rápido. Então, essa é a nossa apresentação de uma produção bastante coletiva, né, da SOS, além da equipe, do grupo de pesquisa envolvidos
diretamente aqui no campo de pesquisa, na supervisão, na coordenação, enfim, nós tivemos muitos e muitas colaboradores das aldeias que nos deram suporte para poder realizar, então, essa pesquisa. Quem entrou mais tarde por esse QR Code aqui, vocês abrem, então, o relatório dessa pesquisa e outros também nossos, tá? E, de novo, agradeço muito, né, em nome do Instituto Bem Cuidar, em nome das Aldeias Infantis SOS, essa possibilidade aqui de diálogo. Muito obrigado.